Boa tarde, meu nome é Edson Bettini, eu sou consultor trabalhista previdenciário e a minha pergunta para os três tem a ver com a questão dos CBOs. Na verdade, uma boa parte dos cargos, das funções que demandam CBOs, tem ali uma escolaridade mínima exigida. E quando nós olhamos para funções, por exemplo, como motorista, se não me falha a memória, é o ensino fundamental completo, algo do tipo. Porém, nós temos pessoas que já exercem essa função há bastante tempo e lá atrás não se observou isso. E talvez já estejam numa idade que não tem mais como voltar ou não queiram mais voltar aos bancos escolares. Isso vai ser objeto de aplicação de multas por parte do Ministério quando houver um desacordo em relação a essas questões? Não falo de profissões regulamentadas, especificamente nessas questões de ensino médio, fundamental, coisas mais básicas que às vezes existem distorções dentro das empresas, na legislação. E essas perguntas com relação ao direito, não só ao direito do trabalho, como à fiscalização, são bastante recorrentes. Com o E-Social, aumenta muito o nível de exposição, e a ansiedade com relação às classificações feitas hoje. A CBO, que é uma classificação que quem faz é o Ministério do Trabalho que define, mas se você observar, tem uma norma, não me lembro se é uma portaria, que especifica que aquela classificação só tem uma finalidade, que é estatística, que é feita por aquela comissão. Ela se presta a gerar informações estatísticas, e tem alguma coisa nessa portaria que fala, inclusive, que não deve ser usada para mais nada, ou seja, nada mais deve balizar, nem para paradigma, nem para comprometer as pessoas. A leitura que a gente fez na época dessa legislação é para dizer assim: olha, usem o CBO à vontade, que eles querem que fique o mais flexível possível, que as pessoas fiquem à vontade para dizer o que querem classificar sem medo. Então, como o E-Social não muda nada, o E-Social, ao pedir o CBO, que está pedindo na tabela de cargos, ele vai ter essa informação. Mas eu pergunto, hoje, igualzinho hoje, quando tem uma fiscalização, o fiscal pega o livro de registro do trabalho, algum fiscal já autuou por isso? Eu desconheço. Quando eu falo ainda daquele problema da folha de 21 a 20, ainda tem um colega meu que autua, um colega lá da Paraíba. Mas para isso eu nunca vi ninguém autuar, então não tenho a menor expectativa. Aliás, eu não conheço, nós temos um ementário que para que nós lavremos qualquer infração, nós temos que capitular, dizer qual artigo, e tem uma ementa normalmente para cada irregularidade que a gente faz. Eu desconheço qualquer ementa para isso. Então, não diria que vai ter problema quanto a isso. E-Social não faz validação em relação a isso, para saber se está batendo ou não. É com relação a só aceitar, vamos dizer, se tem alguma profissão, só se ele tiver também nível superior. Não, você vai declarar e o E-Social não faz essa validação, ok? Só fazer um complemento, já hoje no CAGED, o CAGED não aceita alguns códigos de CBO, em desacordo com o nível educacional. Agora, esses casos são especificamente para aqueles que requerem uma formação com registro em órgão ou conselho de classe. Então não passa no CAGED, talvez venha num primeiro momento passar pelo E-Social, talvez no segundo momento, aí pela própria equipe do CAGED, possa haver uma restrição, ok? Agora, eu tenho que ter um cuidado na alimentação do código da CBO, para também não ficar em desacordo com as atividades, tá? Como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, localizei em uma empresa, formação da pessoa, administração, atividade desempenhada de engenheiro, tá? CBO informado de engenheiro, só que a pessoa não tinha formação em engenharia. Então, eu estou exposto e vou continuar exposto no E-Social, mesmo que ele aceite, tá bom? Ok?
Administração de Pessoal da Santa Casa de São Paulo. E a dúvida é quanto aos cargos de gestão contratados direto na tabela salarial, sem receber a gratificação ou adicional de função, se eles são obrigatórios a registrar o ponto, ou permanecem isentos, como algumas empresas, ou a maioria assim fazem. Eu sempre tenho me esquivado de dar os pareceres com relação ao direito do trabalho, à obrigação, ok? Por quê? Porque há divergências, se tem fiscal que pensa de um jeito ou de outro. O E-Social não vai criticar isso, não muda nada porque vai surgir o E-Social. Do meu ponto de vista, está dispensado do ponto, aquelas pessoas que têm cargo de chefia acima de 40% e que estariam dispensados lá no artigo 62, desde que se caracterize que há ou seja, que tenha todas as características do cargo de gestão e tem outros elementos que são avaliados. Isso pode dar problema ou não na justiça. Com relação ao E-Social, o que eu posso dizer é que não muda nada a partir do E-Social. Você vai fazer do jeito que faz hoje. Quer acrescentar alguma coisa? Mais uma vez, como eu disse durante a palestra, se pessoa não recebe o adicional de 40%, automaticamente está descaracterizado legalmente a questão de gestão, o cargo de confiança. Então, assim, volta naquela história, o E-Social aceita a informação. Isso não quer dizer que você futuramente não vai ter problema com essa informação, tá bom? Boa tarde, meu nome é Elza, sou consultora de RH. A minha dúvida é em relação com a reforma trabalhista. Por exemplo, quando nós falamos no teletrabalho, é muito comum pessoas de TI, né? E como que fica a questão de saúde e segurança do trabalho, a descrição do ambiente? Que pergunta boa essa. Eu participei de uma reunião essa semana na Casa Civil com o pessoal lá e eles perguntando alguns detalhes sobre isso. Vocês viram que a norma que criou o teletrabalho diz que a empresa tem que informar os riscos ao trabalhador. Isso vai ser o quê? Vai se transformar num contrato padrão, provavelmente, e que tem que fazer com que ela se precavenha, que no acordo também pode passar a responsabilidade toda para o trabalhador. Vai ser isso que vai acontecer, como é por negociado, isso vai funcionar assim, mas isso suscitou lá um monte de brincadeira, porque vocês conhecem a tabela 23 que tem os riscos. Então, quais são os riscos em casa? A gente estava pensando que vai ter que acrescentar lá na tabela 23 crianças de férias, sogra, a sua sogra, são os riscos que vão aumentar por você estar trabalhando em casa. Mas em suma, na verdade, a legislação criou um mecanismo de obrigar o empregador a passar a informação para o empregado e a cobrar dele. Mas ninguém tem como fiscalizar. Então, eu acho que essa norma vai simplesmente fazer com que venha um contrato padrão, é isso que eu tenho que informar para se contratar no teletrabalho, e aquilo vai fazer com que ele assine e as responsabilidades vão ficar para o trabalhador. O fato é, e eu sou auditor fiscal, e há uma resistência muito grande às reformas, a essas reformas, talvez pela legitimidade, a forma que foi feita, mas o fato é que o teletrabalho já existe há muito tempo, todo mundo pratica o teletrabalho, e que eu acho que é uma coisa muito positiva que venhamos a regulamentar e possibilitar que possa haver. Há uma coisa específica dessa legislação, que especificamente vocês devem ter notado, ela deve ser de comum acordo. O empregador tem que negociar com o empregado para passar o trabalho a ser feito na casa, a teletrabalho. Mas a volta é unilateral. Muito estranho isso. Então a gente levantou esse problema, que na norma diz que o retorno é unilateral e deve constar de um aditivo do contrato. Como é que pode? Se é um contrato, é bilateral, não tem que ter aditivo,
Está entendendo? Então, há alguma coisa que eu acho que vai ter que ser ajustada na norma para regular isso. Agora, quanto à segurança e à saúde, vai se transformar numa folha, eu acho, numa folha de papel de alerta e que o empregado vai ter que... A Orion deve ter uma visão mais... Lembrando que essa alteração, a reforma trabalhista, foi feita em relação ao cumprimento da legislação trabalhista. A legislação previdenciária continua exigindo PPP para todos os empregados a partir do momento que ele é digital. Então nós vamos querer a informação desse ambiente de trabalho. O empregador vai ter que saber os riscos que existem, vai ter que descrever esse ambiente, residência do trabalhador vai ter que estar lá. Por quê? Porque, embora tenha alterado a legislação trabalhista nesse sentido, não alterou a previdenciária. E aí não é a Previdência que quer, é a legislação que determina que a Previdência exija essas informações. A gente fala que a reforma, em muitos aspectos, pensou na relação de trabalho, mas não pensou nas consequências previdenciárias disso. Esse é um caso. Você resolveu a questão da segurança e saúde para o Ministério do Trabalho, mas não resolveu para a Secretaria de Previdência. Então, para a gente, o PPP vai ter que ter as mesmas informações que tem para o empregado que exerce atividade dentro da empresa. Logicamente, a gente sabe que a dificuldade que isso gera. Então, as soluções vão ter que ser aquelas bem criativas que a gente sempre acaba tendo que encontrar quando a gente chega no impasse jurídico, né? A gente vai ter que pensar como mapear esse ambiente do trabalhador. Você vai ter que pensar como levantar esses riscos, como fazer esse mapeamento. Você vai contar com a ajuda do trabalhador para isso, você vai deslocar seu técnico. O que você vai fazer? Eu não tenho uma solução assim específica, mas a gente vai ter que pensar em soluções para como mapear esse ambiente. Solução padrão, você vai ter que mandar alguém da sua área de saúde e segurança fazer um mapeamento. Não acredito que vai funcionar. Então a gente vai ter que pensar em outras soluções. São as consequências que a legislação gera para a gente. A Previdência não pode deixar de exigir informação. Justamente. Então a gente tem que pensar como ter segurança jurídica para isso. E aí são estudos que a gente acaba tendo que fazer para chegar a uma solução, que é bem criativa, mas é uma solução que esteja adequada à legislação. Muito bom, muito bem lembrado, Orion, realmente. Vai ter que ser um ambiente mapeado. Então isso é social. Na minha resposta eu não atentei para esse aspecto, mas vai ter que ser um dos ambientes e vai ter que estar mapeado, vão ter que estar levantados os riscos, seja só os meninos de férias, seja o que for, vai ter que estar mapeado todas as situações que podem colocar em risco a saúde do trabalhador. Bom, boa tarde, meu nome é Ivânia, eu sou do Sindicato e Federação das Santas Casas, também aqui da Santa Casa de São Paulo, né? Pensando nesse tipo de atividade, como que vai funcionar na prática os múltiplos vínculos, enfermeiros particularmente, né? Porque a ideia é que o E-Social tenha apenas que seja um cadastro único, empregador-empregado. Né? Então, pode haver no início alguma inconsistência nisso, algum conflito nesse cadastro. Ainda nessa linha, eu tenho, por exemplo, Santa Marcelina. Eu tenho todos são OS, mas com CNPJs próprios, né? Até porque as OS ela tem um período de contrato que o ano que vem pode ser da Santa Casa de São Paulo, por exemplo. Como que fica o cadastro desses funcionários? Com relação aos múltiplos vínculos, você está se referindo são os múltiplos vínculos de um trabalhador com a mesma empresa. Diferentes empresas e também com a mesma empresa, sendo filiais. Tudo bem. Há uma mudança substancial que veio do E-Social, que é uma correção, que é que o vínculo do trabalhador se dá com a empresa e não mais com o filial. Como hoje as formas de registro, apesar de que hoje o vínculo já se dá com a empresa, mas os registros são feitos, inclusive as matrículas, em função dos estabelecimentos. A partir de agora vai ser um só. Ok. Quando o trabalhador tem vários vínculos com várias empresas,
quando ele tem diversos vínculos com várias empresas, isso tem que estar, isso vai estar, hoje já tem que estar registrado na folha para que se faça os ajustes da contribuição previdenciária em função do FPS do teto. Isso aí vai continuar do mesmo jeito do E-Social. E o E-Social, é verdade, vai ficar sabendo daquele enfermeiro que está trabalhando, ou daquele técnico de segurança que está trabalhando 80 horas por dia. E os dias não estão com 80 horas mais, né? Eles continuam com suas 25, porque conta-se a reduzida tortura. Mas então, como é que ele trabalha 80? Mas a empresa não vai saber, não vai ser isso, o E-Social vai saber. Tudo isso vai trazer à luz muita irregularidade, mas para a empresa ele só tem toda a informação do E-Social só é acessível pela própria empresa e pela fiscalização. Nenhuma outra empresa tem acesso a essa informação. Agora, se há questionamentos com relação a mais de um vínculo com a mesma empresa, e universidades fazem isso, cria vínculo de professor. Às vezes é professor que trabalha com um contrato numa filial, outro contrato noutra filial em Osasco, outro em São Paulo, cada um é um contrato de trabalho. A meu ver, isso é uma irregularidade, não é, a legislação não abona isso, em que pese eles abriram a fórceps muitas coisas, ou vínculos de professor, e ele também tem um vínculo de coordenador. Então isso acontece, o E-Social aceita, o E-Social não impede, dizendo, olha, não aceito um vínculo desse Odair Fantoni, porque ele já tem vínculo comigo aqui ativo. Ele aceita. Se é legal ou não, é outro assunto. Ok? Mais alguém? A gente vem posicionando aí para algumas irregularidades nesse sentido, tá? Primeiro, que é sobre jornada, quando existem dois vínculos, na verdade o que está caracterizando aí é uma sobre-jornada, então deveria ser hora extra e não, né, 2 salários mensais, vamos dizer assim, né? Mas além disso ainda tem outros problemas, tá? Por exemplo, é comum a gente ver um professor saindo às 23 horas em um estabelecimento, né, e entrar às 7 horas da manhã no outro estabelecimento da mesma empresa, com outro vínculo. Qual é a irregularidade aí? Né? Exercício mínimo, tá? Eu costumo dizer nos cursos, quem participou já do curso, quem já fez curso comigo falando isso? Então, a gente costuma dizer o seguinte, por exemplo, eu jamais poderia ter 2 contratos como médico, tá? Isso nem o Ministério do Trabalho aceita e nem a Justiça do Trabalho. A Justiça costuma tolerar quando existe, por exemplo, a figura de um coordenador médico, né, e outro contrato como médico. Mas se a gente for para a legislação mesmo, nem assim não poderia, né? Então isso é um caso, eu digo, até crônico aí na área educacional e na área de saúde, que tem que ajustar, não tem jeito, tá? Lembrando sempre, o E-Social aceita tudo. É como papel. Posso escrever ali o que eu quiser. Agora, o português está correto? Né? Então eu vou com certeza ficar exposto dependendo do que eu estou colocando ali, né? Ok? Agora tem uma curiosidade, eu até aproveito os dois aqui também, que é uma pergunta minha, né? Mas em complemento, mas eu entendo que sim. O professor, por exemplo, muitas vezes ele pode entrar para dar aula às 7 da manhã até às 8. Aí ele vai para um outro estabelecimento, volta depois às 11, outra aula até o meio-dia, sai para almoçar e vai para uma outra escola, volta às 15. Então na segunda-feira, por exemplo, ele tem lá 3 horários. E eu detectei que no E-Social, pelo menos aparentemente, é possível você, na mesma segunda-feira, indicar 3 horários, ou seja, 01 lá no código do horário, que é a segunda-feira, das 7 às 8. Depois 01 novamente, das 11 ao meio-dia. Depois 01 novamente, das 15 às 16. Né? Então, assim, somente para confirmar se o meu raciocínio está certo, uma vez que a gente olha muitas vezes o layout, faz toda a apuração, mas sempre é bom dar uma confirmada com os autores. Né? Esse pensamento está correto? Que
que o E-Social permite, sim, né? Se é legal ou se caracteriza que foi 2 intervalos, se vai ter hora extra, continua do mesmo jeito. Os riscos, eu não diria, não tenho conhecimento para lhe dizer como é que é a interpretação. Já vi muitas convenções coletivas que permitem isso, inclusive intervalos muito maiores, né? Tem o pessoal que pega de manhã, paga às 9 e tem um intervalo até às 14 horas e conta como intervalo, que o intervalo tem que ser de 1 a 2 horas. Mas isso há uma tolerância muito grande pela fiscalização, mas eu não me manifestaria, nem falo pelo Ministério, nem pela fiscalização. Agora que o E-Social está aberto a isso, com certeza. Tem mais? Oi, boa tarde, eu sou Isa Caligiuri, eu sou consultora. Pro Orion, eu quero saber, assim, muita gente me pergunta se precisa cadastrar GHE no E-Social. Não precisa cadastrar GHE no E-Social. Essa é uma forma de levantamento de riscos dentro da sua empresa. Então você pode trabalhar com GHE? Pode, sem problema nenhum. Agora, para o E-Social, a individualização é feita por trabalhador. Por quê? Porque o PPP tem que ser feito por CPF. A gente pensou na construção do E-Social para ser o mais aderente possível à lógica dos grupos homogêneos ou outros processos de levantamento de risco. Mas vamos supor que você decida trabalhar com a lógica do GHE. Você vai fazer o levantamento de riscos por atividades específicas e aí, quando o seu sistema for ler os trabalhadores que estão naquele grupo homogêneo, ele vai ter que enviar para o E-Social por CPF. Então você pode, por exemplo, cadastrar no seu sistema que determinado trabalhador está exposto, está enquadrado em tal GHE. Mas o E-Social vai querer a informação dele por CPF. Dá para construir um sistema com essa inteligência? Dá. Se o sistema trabalha dessa forma, aí é preciso avaliar. Mas o E-Social ele precisa receber o evento XML do 2240 por CPF, por NIS. Então tem que ser individualizado por trabalhador. Já vi soluções que permitem trabalhar com GHE e ele mesmo faz a leitura para enviar para o E-Social. Aí depende da sua demanda e da sua solução tecnológica. Mas ele não exige essa forma de levantamento de risco. Até porque ele é aderente a qualquer forma de levantamento de risco. Obrigada. Odair, qual que é o impacto que você entende quando o ponto não é de 1 a 30? Olha, uma das situações eu citei aqui durante a minha palestra, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente de consultoria que, ó, que bacana, ele trabalha de 1 a 31 com o ponto do mês anterior. Então, tem hora extra que é feita no dia 1º, vai levar quantos dias para receber? 45 dias. O que a lei diz? Tem que receber até o 5º dia seguinte. Se a gente for na norma previdenciária, é o devido no mês. Então, o devido é de 1 a 31. Tá? Eu comecei a trabalhar em 80. Em 80, nós fechávamos o ponto, na Editora Abril, de 16 a 15. Por quê? Porque a gente tinha que fazer a apuração na mão. Uma das minhas primeiras atividades foi apurar ponto na mão. Então, a gente tinha até uma habilidade manual para recolher cartão de ponto na chapeira, né, Garacho? Já saía, né? De lá para cá, informatizou-se tanto a questão do ponto e manteve-se a questão da apuração de 21 a 20, de 25 a 20, de 26 a 25, né? Ou de 1 a 31, como algumas empresas. Só que isso causa diversos problemas. Um dos problemas são esses, por exemplo, às vezes eu fechei o mês, paguei o salário completo, só que a pessoa tinha faltas. Aí quando no mês seguinte eu jogo essas faltas, se ele continuou faltando, vai gerar um negativo. Muitas vezes a previdência ele acabou recolhendo maior, isso o colaborador, e eu nunca mais vou devolver esse valor para ele, tá? Então isso é uma dos problemas. Outro problema é aquilo, todas as formas de apuração quebrada, tá? Você hora ou outra vai prejudicar o pagamento devido ao colaborador, tá? Agora, pode continuar sendo praticado? Sim, nada impede, tá? Entretanto, é aquilo, por exemplo, hoje você tem noção de que aquilo perante a legislação é errado, tá? Hoje pode ser que o Ministério do
Trabalho, Previdência Social tem uma posição a respeito. Amanhã você não sabe. Quanto antes eu adequar isso na minha empresa, melhor. O E-Social, ele dá uma condição agora das empresas repensarem, por exemplo, retificação de folha. Se o meu ponto é bacana, por exemplo, eu posso trabalhar fechando o ponto de 1 a 25, 1 a 25, não de 26 a 25, mas de 1 a 25. Mando para minha folha, calculo o processo para pagar no dia 30. Depois, verifico, de 26 a 31, quem teve diferença? É uma parcela muito menor de colaboradores. Puxa vida, esses que tiveram uma parcela divergente, eu faço o quê? Um cálculo complementar. Para o E-Social eu vou ter que retificar a folha, mas faço esse pagamento complementar e devido para aqueles colaboradores até o dia 5 do mês seguinte, entendeu? Então, com isso, o que acontece? Eu estou obedecendo a legislação, não vou ter esses problemas que normalmente tem com a questão principalmente aí de insuficiência de saldo, bases negativas, tudo isso eu resolvo com uma pequena mudança de procedimento. Tá? Que tem que também levar o conhecimento do CFO da empresa, né? O financeiro, o CEO, o presidente, para saber, olha, isso aqui é regular perante a legislação, vamos adotar? Agora, não vamos adotar, eu não vejo que terá problema num primeiro momento. Apesar de que ainda vai continuar a possibilidade desses riscos de insuficiência, de tudo, tá bom? Tá, tenho mais uma pergunta para vocês. Qual que é o impacto que vocês observam quando o SESMIT é gerenciado por uma empresa terceira? Olha, de início para o E-Social, eu não vejo impacto algum se as informações estiverem sendo produzidas dentro daquilo que a legislação determina. A grande questão é como você vai trabalhar para a transmissão dessas informações. Existem duas formas de você se organizar. Você pode transmitir, a sua empresa pode transmitir uma procuração eletrônica, pode criar uma procuração eletrônica para que a empresa terceirizada envie as informações em seu nome. Lembrando, a obrigação é da sua empresa. Você está apenas permitindo que alguém envie em seu nome. Para o governo, a responsabilidade continua sendo da sua empresa. Ou você pode, no seu próprio software de gerenciamento da sua empresa, fazer o controle dessas informações. Então, a empresa terceirizada te envia as informações, você valida no seu sistema interno e a partir dali você envia todo o bloco de informações para o E-Social, sem procuração eletrônica. Você faz o controle do recebimento e transmissão dessas informações. Essa solução tecnológica também vai depender do que cada empresa quer. O E-Social vai ser aderente às duas formas. Se você prefere passar uma procuração eletrônica para que essa empresa diretamente envie as informações para o E-Social, a gente vai receber e vai ver que a sua empresa enviou aquelas informações. E aí, logicamente, responsabilização se resolve na esfera civil entre as duas empresas. Agora, se você preferir gerenciar todas as informações, ter controle delas e você mesmo enviar, inclusive para controlar prazos, controlar como está sendo produzida, a qualidade daquelas informações, você pode criar um sistema de receber aquelas informações da empresa que você contratou, validar internamente e a partir dali você mesmo enviar. Por E-Social, qualquer uma das formas é indiferente. O importante é que a informação chegue dentro do layout que a gente estruturou. Ótimo, obrigada. Boa tarde, eu sou Lélio da T3 Consultoria, parceiro do Dudaí. Muitos clientes fazem a seguinte pergunta para mim: E-Social entra em janeiro, a partir de janeiro já seremos autuados, multados? O cronograma está dizendo que a partir de janeiro vai ter obrigatoriedade para o primeiro grupo e a partir de julho obrigatoriedade para o segundo grupo. O comitê gestor está trabalhando para ver como fazer essa implantação. Primeiro vamos ter que entrar com isso, depois com aquilo, para que a gente possa acompanhar e fazer com menos traumas possível. Quem fez o doméstico tem medo de... Ou seja, vamos usar a curva de aprendizado. Então vai ser feito isso aí. Isso deve ser feito de maneira mais controlada. A pergunta que é recorrente é com relação a se tem uma tolerância. Nos primeiros 6 meses não tem multa. Nos segundos, não existe e não vai existir essa tolerância.
Ninguém vai escrever, porque senão não seria obrigatoriedade, seria facultativo. Então, não tem tolerância, vai ser isso. Então, você pergunta, vocês vão autuar mesmo? Poxa, não faz sentido. Se tem algo que não é do espírito desse projeto, pode-se ver, não é ganhar dinheiro com multa, é fazer com que as pessoas se mexam e façam. Então, se detectarmos que há muitos problemas, que os problemas são muito grandes, isso deve mover alguma ação, alguma política que faça a gente ver como resolver o problema como um todo. Agora, claro, aqueles que não, isoladamente, não se prepararam, vão precisar de algum incentivo maior para poder se mexer. Isso não tem outro jeito. E obrigatoriedade significa isso, que as pessoas têm que fazer. Então, onde houver um desleixo e alguém estiver despreocupado disso, então, provavelmente essa pessoa vai sofrer, e essa talvez faça parte da política que vai ser implementada para convidar de maneira mais persuasiva as pessoas a aderirem a esse novo modelo. Ok? Não há previsão, não pensem que vai ter assim, não. Nos primeiros 6 meses é café com leite. Brincadeira, não é. É sério desde o início. Boa tarde, eu sou a Ingrid da Color Make, cosméticos. Nós somos uma empresa de pequeno porte. Então a minha dúvida é como a gente poder entrar junto nesse dia social, sendo que a gente tem uma terceirizada, que foi um pouco que você falou para ela, que fica a responsabilidade tanto da empresa como da contabilidade entrar nesse acordo. Mas na questão da parte do segurança do trabalho, como é terceirizado também, como a gente pode ter alguns cuidados para poder saber se as informações até mesmo que eles estão colhendo é uma informação correta para passar perante essa parte da social. Esse é um processo muito importante, ter confiança em quem você está contratando. Então é importante que você escolha empresas sérias e que você conheça a solução que está sendo apresentada. Eu falo que aquela empresa que simplesmente passar uma procuração para outra e não se preocupar em conhecer as obrigações que estão sendo impostas a ela, provavelmente corre um risco grande de não ter adequadamente cumprido as obrigações. Então é muito importante que você conheça, que você exija relatórios, que você acompanhe efetivamente aquilo que está sendo feito pela empresa terceirizada. Não pode aliviar a consciência e falar, ufa, passei a responsabilidade para outra. Porque aí você está correndo um risco de gerar um passivo para você mesmo. Então, sugestão, se você se sentir insegura, faça o controle interno dessa informação. Valide ela da forma que você achar conveniente. Se você confia na sua empresa terceirizada, uma hipótese é a procuração eletrônica. Quem vai fazer essa avaliação do risco é a sua empresa, mas existem essas soluções. Então, o mais importante é que você contrate uma empresa que você confie, se você vai terceirizar, e se você tem alguma dúvida, que avalie aquilo que está sendo enviado, conheça muito bem os layouts, conheça aquilo que a legislação exige de você, peça acompanhamento do seu jurídico, para que a partir daí você tenha certeza que aquilo que está sendo enviado em seu nome é realmente o que está sendo exigido da sua empresa. Só mais uma pergunta. Agora a questão do sistema que eles usam, o fechamento da folha, é compatível com qualquer um para lançar o e-social? Porque as informações são geral, né? Gente, esse sistema é um caso sério, tá? Eu posso dizer o seguinte, existem no Brasil mais de 5.000 sistemas comerciais, tá? Fora aqueles que é produção própria, tá? Nós temos os sistemas que você compra na banca de jornal e tem aquele top do top do top. Eu te falo, muitas vezes o top do top pode ter problema, tá? E o pequenininho também. Você vai ter que avaliar esse sistema, tá? O teu fornecedor obrigatoriamente também tem que avaliar, e de preferência você não pode deixar só na mão dele, porque a gente viu aí durante a palestra, tem muito detalhe que a gestão da informação vai ser essencial, tá? E de preferência que, por exemplo, você tem um fornecedor de saúde ocupacional e outro fornecedor, que é a contabilidade, que faz a folha de administração de pessoal. Será que os dois sistemas se conversam? Então, aí de repente você muda o nome do colaborador aqui, não muda ali, E essa dúvida já deu problema. O que eu recomendo sempre, por exemplo, para escritórios de contabilidade? Vai em busca de um parceiro de saúde ocupacional, oferece um trabalho em conjunto para o teu cliente, o risco é menor, tá?
Porque quando eu tenho coisas isoladas, vai aumentar o risco, não tem jeito, tá bom? Ok? E numa caso mais grave aí e tal, pode chamar a gente também para dar uns pitacos no sistema, tá bom? O último esclarecimento mais importante é isso que você está fazendo aqui, buscando conhecer o e-social para que você possa exigir dos seus fornecedores essa conversa. Por exemplo, você disse que seu software de folha é um, o seu de gestão em saúde e segurança é outro, ou a empresa é outra. Se você mudar o trabalhador de função e não submeter ele a um exame periódico, a um ato periódico, ali de mudança de função, me desculpe, você vai estar incorrendo numa infração. Então, é muito importante que você faça essas duas empresas conversar ou que você tenha alguém dentro da sua empresa que analise todas essas informações. E para ter alguém dentro da sua empresa, você precisa conhecer o e-social. Então, esse papel que você está fazendo aqui é muito importante conhecer para que você exija aquilo que realmente cumpra adequadamente a legislação. Boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou da TOTOS, do Departamento de Relações Humanas, e eu faço parte dos 3% aí da estatística que recebeu a visita do nosso amigo autuador. E minha dúvida é em relação ao controle de jornada, né? Como nós somos uma empresa de TI, nós temos profissionais aí espalhados por São Paulo, em outras cidades, e em relação ao eu utilizar, por exemplo, uma inscrição na carteira do artigo 62, o profissional está isento de controle de jornada. A CLT fala de métodos de apuração de ponto manual, o eletrônico, né? E eu sei que existem os mobiles, outros recursos. Isso já está homologado? Eu apenas colocar essa inscrição 62 já me isenta desse controle de jornada dessas pessoas? Vocês têm algo para me falar a respeito? Eu acho que o Odair já foi bastante feliz. Eu faço minhas as palavras que o Odair disse e vou pedir que ele repita. Não é o fato de você dizer que é do artigo 62 que vai ser. Vão ser analisados todos os elementos para ver se aquilo se caracteriza as funções de gestão, de cargo de confiança, para ver se é possível. Não é isso que libera o ponto. Eu trabalhei numa empresa que faliu. Na verdade, eu fui estagiário dessa empresa, minha mãe trabalhou. Eu sei que os diretores todos ganharam na justiça depois horas extras e tudo mais, os diretores das empresas. Então, a maneira de fazer isso segura, quem vai lhe dizer aí, Orion repete sempre, vai ser o seu jurídico e Aldair pode completar. Na verdade, assim, por exemplo, se é trabalho externo, nem todo trabalho externo pode ficar isento do ponto. Se você de alguma forma tem algum controle sobre esse trabalhador, se você tem algum controle sobre onde esse colaborador está, onde ele foi, que hora chegou, que hora saiu, como por exemplo, uma fichinha de visita técnica no cliente, você já está controlando o ponto. Então aí você tem que adotar o quê? Cartão de horário externo. Esse é o primeiro ponto. Não tem nenhuma forma de eu ficar sabendo que hora que ele trabalha, se é à noite, se é de madrugada. Ele aparece aqui uma vez por mês para me trazer o pedido. Aí sim é o que está contemplado lá como jornada externa no artigo 62. Por outro lado, por exemplo, que nem questão do mobile, controle por ponto via mobile, eu acho que não atende a legislação nem da 1510 nem da 373. Por quê? Porque o armazenamento de informação fica aqui, num banco de dados. Tá? Banco de dados, eu posso ir lá e manipular. A única forma realmente que não dá para alterar é o quê? A configuração dos relógios homologados lá pelo Ministério do Trabalho e pelo Inmetro agora. É a única forma. Então, qualquer outra forma de armazenamento de informação, eu entendo que não é válido, tá? Por esse motivo, não recomendo, tá? Nós temos solução aqui, interna, para atender mobile, tá? Você me pergunta, eu sou sincero em falar, eu não acredito na marcação mobile. Eu não vejo essa solução atendendo nem a legislação da 1510 nem da 373. Respondi a tua pergunta? Então, tá bom.
Oi, boa tarde, eu sou a Kelly, sou contadora, cidade de Taboão da Serra. Voltando para, eu acho que é um dos maiores medos dos escritórios, é a questão das multas, as penalidades. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre GFIP, por exemplo. Quando eu preciso, como as certidões negativas estão atreladas à Receita e ao INSS agora, às vezes, hoje, eu preciso de uma certidão hoje, tem uma divergência na GFIP de 2015 e eu preciso reenviar essas informações. Então, já estando no E-Social, pensando em 1º de julho de 2018, preciso tirar uma certidão e ter uma divergência na GFIP de fevereiro de 2017, mais de um ano retroativo. A pergunta quando eu preciso fazer essa retificação, reenvio as informações e uma sobrepõe a outra. Quando o E-Social estiver operando, como é que vai ficar nesse período em que ele não abrangia? Eu vou reenviar a GFIP pela GFIP ou eu vou enviar pelo E-Social e ele vai entender as informações? Perfeito. Sua pergunta ela é constante e é bom a gente esclarecer. Se você enviou a informação via GFIP, você vai retificar ela via GFIP. Você vai retificar no mesmo formato que você enviou. Se a informação ela é anterior à obrigatoriedade do E-Social, você enviou ela via GFIP, você usa o mesmo canal, GFIP. Se é depois do E-Social, você já enviou ela no E-Social, já começou a sua obrigatoriedade, aí você retifica via E-Social. Então, bem simples. Enviou via GFIP, retifica via GFIP. Enviou via E-Social, retifica via E-Social. E aí você não vai ter problemas em relação a isso. Lembrando que o E-Social facilita muito, né? Porque a GFIP se sobrepõe à outra. O E-Social vai permitir corrigir a informação pontualmente daquele trabalhador sem ter que enviar a de todos os outros que estão na sua folha. Então vai ser um grande avanço nesse sentido. Já que você tocou nesse ponto, então isso significa que eu vou ter um certo tempo, caso aconteça uma necessidade de retificação, por exemplo, e ter um prazo para corrigir sem penalidade? Não é isso. Você pode corrigir, vai estar aberto o canal de correção como está hoje. Se você tiver que corrigir hoje, você vai sofrer alguma penalidade em relação àquela informação que você corrigiu? Se sim, essa penalidade continua prevalecendo. Se não, é a mesma regra que tem hoje. Então, se hoje aquela retificação que você fez não tem penalidade, vai continuar não tendo. A gente não mexeu na legislação. Se tem penalidade por essa retificação que você fez, vai continuar incidindo a penalidade. Então, é a mesma norma que incide hoje. O E-Social não vem mudar nada as normas. Se tiver que retificar, você vai olhar na legislação se tem penalidade ou não por aquilo. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Me chamo Marcos, eu sou do Grupo Pluri. Nós somos uma empresa de prestação de serviço. E nós não nos enquadraríamos na primeira data de inserção no E-Social. Mas pelo que eu entendi, os tomadores de serviço que se enquadram nessa data, eu vou ter que prestar as informações a eles de acordo com as necessidades do E-Social. Por exemplo, eu tenho alguns clientes em que iniciariam as informações dia 1/1, eu obrigatoriamente tenho que passar essas informações a eles para que eles demonstrem para o governo se eles estão dentro da legislação. Não, é o contrário. O tomador, aliás, isso é uma prática errada do mercado, tá? O tomador tem mania de pedir o PPRA do prestador. Quando a norma NR7, se for na 971 também, é o contrário. O tomador tem que prestar informações aos prestadores para que esses possam preparar o seu PPRA, PPP e aí vai. E a mesma configuração no E-Social, tá? Então, se você entra em julho, você não tem que prestar nenhuma informação ao tomador. Ao contrário, ele que tem que prestar para você. Como você entra em julho,
Somente em julho que ele tem que prestar alguma informação de forma oficial, vamos dizer assim, para efeito de social. Obviamente, para outros efeitos, a todo tempo, né? Tá bom? A mesma coisa, o contrário. Vamos supor que sua empresa sim está enquadrada, fatura acima de 78 milhões, mas muitos clientes de vocês não. Mas aí eles vão ter que fornecer as informações suficientes, porque vocês estarão obrigados, quando, 6 meses depois, quando tiver que informar as informações, prestar as informações de segurança e saúde, por exemplo, que vocês precisam da contribuição dele, mesmo aquele empregador não estando, aquele tomador de serviço não estando obrigado, teria que passar para você, ok? Ótimo, um lado e o outro. Obrigado. Senhores, mais alguém? Olha aí. Que coisa boa, gente. Olha só. Obrigado. Bom, com referência à data de apuração do ponto para a folha de pagamento, nós vemos que as empresas têm uma dificuldade de fazer de 1 a 30, principalmente as empresas que pagam no dia 30 ou dia 31. E se fizer na forma sugerida, interromper, fazer de 1 a 25 e depois os 5 restantes, pode gerar também um saldo negativo. A pessoa até o dia 25 gerei a folha dela, não teve falta, e depois nos outros 5 dias ela faltou. Haverá descontos e vai gerar um saldo negativo. O Ministério do Trabalho tem pensado, junto com a Previdência, numa forma de solucionar isso para as empresas, porque realmente é inviável apurar de 1 a 30 para pagar dia 30. E pior ainda é quando tem que pagar no dia 25, no dia 20, por força de uma convenção coletiva. E como é que vai cumprir? E como é que os órgãos públicos fazem? Esses que sim, pagam adiantado. Você tem órgãos que pagam no dia 20. Judiciário, legislativo, referente ao mês. Então, como fazer isso? Aí você pergunta se o Ministério do Trabalho está vendo alguma coisa para legitimar isso. É a maior demanda que a gente tem em todos os eventos, é que a gente coloque isso no manual. A gente coloque isso no manual, que pode fazer isso. A gente colocar não vale nada. O meu colega vai continuar, o único que autua por isso vai continuar autuando e não vai ter. Então o Ministério do Trabalho não tem nenhuma ação com relação a isso. Isso eu digo que faz parte da praxis. O que se formou foi uma prática, e o E-Social, que inicialmente, quando previsto, impediria fechar a folha antes, porque você não poderia adivinhar, então ele não aceitaria o fechamento da folha. Ele, por acordo, nessa construção coletiva que produziu esse produto que a gente tem hoje, fez com que ele não entre nessa seara, permite que você trabalhe como você quiser, correndo os riscos que você corre hoje. Eu sei que tem uma discussão na Casa Civil com relação, isso é o pessoal que está mexendo nessa reforma, que tentou dar alguma redação possibilitando isso, mas não se chegou a nenhum consenso, ao contrário. Se viu que, diante da coisa como funciona hoje, a melhor coisa é deixar como está, do que mexer. O que mexer atrapalha, tá entendendo? Porque vai criar mais amarra e deixar preso o ter mais alto de infração. Essa foi a lógica que se entendeu. Olha, o que vier agora ou o que venha depois, fora desse momento, é o que a gente tem assistido. Só fazer um comentário aqui para a gente entender um pouquinho que às vezes eu sou taxado até de excesso de zelo, né, de zeloso demais. Mas eu tive numa empresa aí essa semana, esses dias atrás, e até pedi uma cópia do documento, mostrei até para o Cataldi. Quais são os limites para marcação de horário? Por marcação. Por lei, que está na CLT. Para não gerar hora extra, não gerar o desconto de falta. 10 minutos diário, mas por marcação. 5 minutos.
Aí ficou acordado entre as partes, sindicato dos empregadores e dos empregados, que a tolerância seria de 20 minutos por marcação. Está lá no acordo, homologado e tudo. Tá? A empresa foi autuada, ok? E foi cobrado dela não só o pagamento das horas extras, como fundo de garantia sobre essas horas extras. E ela recorreu, e perdeu em todas as instâncias. Tá? Em suma, assim, a gente tem que tomar cuidado, e por isso que eu falo, a gente sabe que é difícil, por exemplo, controlar o ponto de 1 a 31, super complicado. O que eu peço para que cada profissional de DP e de folha faça é levar esse caso ao comitê gestor interno, que está lá o jurídico presente e está a alta direção da empresa, para que assim embaixo, como é que nós vamos proceder daqui para frente? Porque não dá mais o profissional de departamento pessoal de folha assumir algumas coisas como assumia no passado. Eu vou pegar isso para mim. De jeito nenhum. Vamos tudo documentar e vamos assinar embaixo. Tá? Se vamos correr um risco de assumir que por marcação vai ser 20 minutos, como está no dissídio, no acordo, né? Beleza. Se vamos assumir que o meu ponto é de 25 a 24, vamos assinar embaixo, só isso. Ok? A gente sabe das dificuldades de todo mundo, mas eu também sei o contrário, que tem muito sistema por aí que não ajuda o usuário. Então a gente também tem que fazer com que ele passe a ajudar. O que eu, por exemplo, não achei, que eu acho que é brincadeira, né? Marcar um ponto, controlar o ponto de 1 a 31 do mês anterior, aí eu já acho que é um absurdo. Não é? O problema é que as redações novas que estavam sendo dadas para legalizar isso, caía nisso. Porque qual é a medida? Não, de 26 a 25 é razoável. Não, 21 a 20 é razoável. O Ministério do Trabalho faz de 16 a 15. É 16 a 15 para pagar no dia 2, né? Não é para pagar no mês não, ainda é para pagar no dia 2. Aí, então, o que é o razoável? Então, as pessoas poderiam... Tem sido essa a orientação no momento, entendeu? Que não vale a pena mexer nisso. Gente, quem que levantou agora? 3. Nós vamos encerrar nos 3, tá? Boa tarde. Edivaldo Azevedo, da Unibem, sou gerente administrativo financeiro. Agora com esse regime de 12 por 36, na verdade, algumas funções já existiam, né? Nós mesmos tínhamos profissionais já com essa função. Como fica essa questão? Porque às vezes você até pegou e comentou de preparar a pessoa para substituir numa eventualidade. Mas numa cidade, principalmente como São Paulo, você tem sérias eventualidades com o trânsito, meio de transporte. Às vezes o profissional terminou às 12 horas, o outro avisou para ele, estou atrasado porque meu ônibus quebrou, eu estou com problema no trânsito aqui, segura o posto aí até eu chegar. Isso é até comum, porque são funções que você não pode deixar um posto desguarnecido. No E-Social vai permitir, mas como é que vai ficar essa parte da fiscalização? Vai ter algum tipo de tolerância? Eu falo porque um colega seu, numa outra empresa que eu trabalhei, ele até pegou e falou, não, eu estou vendo que houve uma hora extra aqui excessiva, mas também estou vendo que a própria anotação do colaborador, ele escreveu que ele estava esperando o colega dele. E como é um posto que não pode ficar desguarnecido, eu vou pegar e considerar, vou relevar. O bom senso sempre norteou a grande maioria dos auditores. Ou seja, tem uma minoria que nunca olhou para isso. E gera problema. A gente está falando antes da legislação. E isso aí era uma flexibilização que ele fez e que eu normalmente, não sei se eu não faria, eu não veria. Eu não vejo isso. Entendeu? Porque as pessoas se expõem quando fazem isso. Então é muito delicado. Então naquele momento, o problema é que a 12 por 36 até então, fora a lei do doméstico que trouxe, já era uma jornada que já não comportava, não tinha... Estava nas convenções da vigilância, segurança, né? Mas não tinha respaldo legal. Esse mesmo colega que é autor das folhas 21 a 30 sempre autuou essa jornada.
Então, agora eu não sei como é que foi na reforma trabalhista com relação a isso. Se vocês souberem, vocês acrescentam alguma coisa. Eu não saberia dizer não, como ficou. E com relação a isso, se houver extensão de 1 hora extra, porque tem os excessos, aí pode fazer? Não pode fazer. Fez, vai estar assumindo a responsabilidade. São 2 limites. Jornada máxima de 10 horas. São 2 limites na reforma que continua válido. Jornada máxima de 10 horas e 2 horas extras, salvo a jornada 12 por 36. Então, como a 12 por 36 já é superior a 10 horas, então não pode ser ultrapassado. Ok? Sendo ultrapassado, está sujeito à penalização normal, né? Que, na verdade, assim, envolve não só a sobrejornada, mas também questão de segurança do trabalho, tá? Ok? Mas, gente, olha, só uma coisa que, por exemplo, a gente fala, mas eu vejo que muitas vezes a própria fiscalização tem bom senso. E o que eu sempre recomendo, tá? Qualquer coisa que saia da normalidade, documente de imediato, tá? Tem lá um médico que ele pratica 12 por 36. Só que às 12 horas ele está lá cortando o paciente, tá? Ele vai largar o bisturi e vai falar, não, amanhã eu volto para terminar a cirurgia, tá? Se o outro não apareceu, agora, também não pode ser recorrente, a empresa também tem que se organizar no sentido de não deixar, evitar que isso aconteça, né? Agora, aconteceu, foi documenta o porquê, tá? E não deixa aquilo se estender por muito tempo, tá? Como é o caso que eu citei. Fez o cara virar 24 horas. Aí, peraí, né? Convenhamos, né? Nas 2 primeiras horinhas lá não deu para arrumar uma situação que, né, validasse de uma outra forma, né? Na verdade, assim, previamente eu já tenho que, né? Qual é meu plano B? Se acontecer, vou criar esse plano B, né? Ok? Meu nome é Carla, eu sou advogada. A minha dúvida é na implementação direta, né? Tem alguma informação que vai ser colocada no e-social diante de tantas particularidades que não pode ser retificada? E as que podem ser, se existe algum prazo para isso, sem aplicação de qualquer consequência ou multa? Todas as informações do e-social podem ser retificadas, alteradas ou excluídas. Todas. A ideia, toda declaração, como hoje com as declarações que você oferece. Se vai haver penalidade ou não, vai depender do que a legislação determina para cada obrigação. Por exemplo, a Receita tem uma postura diferente diante de algumas retificações. Se há retificação espontânea, ele não exige a multa pelo descumprimento da obrigação. Já o Ministério do Trabalho, por exemplo, se você não entrega a raiz no dia, a multa já incidiu para você já descumpriu a legislação. Então vai depender de cada obrigação. E aí você vai ter que fazer uma análise das multas que já incidem hoje. Mas qualquer informação pode ser retificada, alterada ou excluída dentro do e-social. Logicamente, se gerar repercussão jurídica, a repercussão pode ser cobrada da empresa. Mas sempre é melhor retificar do que ter achado problema numa autuação, né, numa fiscalização. A minha dúvida é com relação a PCD. Eu tenho visitado alguns clientes aí em lugares que não tem, eles até brincam que vão sair amputando gente na rua para cumprir a cota. E eu queria saber qual é o entendimento, porque vai subir na primeira carga, né? Se vai subir se contrata, se tem algum TAC, alguma coisa, aí vai subir o cadastro das pessoas dizendo que não tem, e aí? Esse é um dos problemas também que eu mais sou questionado. Como fica a questão da pessoa com deficiência? Se você não cumpre a cota, você não está cumprindo hoje e não vai cumprir a partir do e-social. O que vai acontecer? A percepção de risco está aumentando com o e-social, de não cumprir a cota. Hoje, algumas empresas elas têm inclusive ingressado com ações judiciais para comprovar que não conseguem cumprir a cota, por isso não tem o número de pessoas com deficiência trabalhando. O risco que você vai correr é o mesmo que você está correndo hoje, de não estar cumprindo a cota. E a penalidade é a mesma.
Então, você pode sofrer uma fiscalização em virtude disso? Pode. Você pode tomar medidas judiciais ou outras medidas que a sua empresa entenda pertinente nesse caso? Pode. Quem exige o cumprimento da cota é a legislação. A Lei 8.213 não foi alterada, o percentual de cota é o mesmo. Então, você tem que informar aquilo que acontece dentro da sua empresa. O E-Social, ele é declaratório, ele quer saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Se você sofreu uma fiscalização e não cumpria, vai depender aí de como vai ser avaliado isso pelo auditor. Eu já vi, por exemplo, algumas empresas que se comprometem, por termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, a contratar, na verdade, oferecer qualificação para algumas pessoas com deficiência que não têm, por meio de programas de aprendizagem, e isso ser aceito de alguma forma dentro da cota. Já vi situações que aconteceram nesse sentido. Pode acontecer uma série de situações na prática, mas a legislação exige o que de você? O cumprimento daqueles percentuais que estão lá na 8.213. Se você não tem, aí vai depender da visão de como você vai justificar isso para o fiscal, quando ele estiver te fiscalizando, ou de eventuais medidas judiciais que você decida tomar nesse sentido. Senhores, encerramos parte do perguntas e respostas, tá? Desde já aí agradecendo ao Orion e ao Maia, e já estou estendendo um convite aqui para uma próxima, a gente combina aí no futuro, tá bom? Já também agradeço os senhores pela participação e por participar aqui desse pergunta e resposta com a gente. Perguntas aí todas cabíveis, né? Então demonstra também que os senhores estão com conhecimento já do E-Social e nos impactos que ele possa causar, né? Porque não teve nenhuma pergunta aqui descabível, né? Então todas coerentes, tá bom? Então obrigado a todos que participaram também. Na sequência nós vamos ter mais uma pausinha para um café, cut-out, e vamos ter o fechamento, né, falando de rúbricas, né, também, ok? Então permaneçam, eles vão ter que nos abandonar, né? Tá bom? Então uma grande salva de palmas aí pro Orion e o Maia, tá bom?